Fala, torcedor! A grande notícia do dia na seleção brasileira envolve Neymar. O Neymar está praticamente um mês sem jogar bola. Começar trabalhos físicos, depois trabalhos com bola, depois vai ser inserido no... O Neymar tem que estar muito bem. Se ele for pro campo e sentir uma fisgada de novo, aí esquece. Pois é, uma notícia boa, né? Porque a gente fala de uma evolução nesse processo de Vai jogar como um atacante centralizado. Agora ele foi para a parte do campo e foi inclusive de tênis, né? É uma preparação que garanta que ao voltar pro gramado, ao voltar a jogar, o Neymar vai jogar a Copa inteira. O craque participou pela primeira vez de uma atividade no gramado desde que foi convocado. E as imagens divulgadas pela CBF já estão movimentando a torcida brasileira. Mas calma! Antes de criar expectativa para vê-lo em campo contra o Haiti, os comentaristas fizeram questão de alertar. Ainda é apenas o primeiro passo de um longo processo de recuperação. Durante o programa, especialistas destacaram que Neymar ainda treinou de tênis, sem contato com bola, em uma fase de transição cuidadosamente monitorada pelo departamento médico. A preocupação é evitar qualquer risco de recaída, já que a seleção não quer cometer erros em um momento tão importante da competição. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Neymar participou dos treinos da seleção brasileira pela primeira vez desde que foi convocado. Vai ser a primeira vez que o Neymar treina com Carlo Ancelotti. Foi convocado, a apuração dos nossos colegas do GE. Globo, Bruno Cassucci e Caê Mota. Tá aí a notícia do dia, o que a gente queria saber. Agora a foto, Neymar testando a panturrilha para ver se ela está boa. Neymar começa a participar. Será que dá tempo de ir pro jogo contra o Haiti? Acho difícil porque tem outras coisas envolvidas, né? Isso é o primeiro passo e depois a gente vai ter a nossa reportagem para explicar melhor. É o primeiro passo para uma transição. É lógico que é importante. É isso aí, é transição. Ele transição. Ele estava de tênis, vocês viram, né? Com o grupo. Ele tá treina quando põe a chuteirinha, contrava. Isso. Foi pro campo, né? Foi pro campo, né? Primeiro contato ali, treinando, porque ele, nas imagens que a gente tinha do Neymar, quando ele aparecia no campo de tênis, era andando. Não era fazendo uma atividade no gramado. Então é claro que isso é uma informação importante, mas é um passo. Precisa de muita coisa ainda para, né, nessa evolução do Neymar, mas só para o pessoal entender, nessa foto que a CBF divulgou, ele aparece de tênis ainda, então ele fez uma atividade no campo de tênis, mas obviamente já é um passo, né, um passo nessa transição. E provavelmente à tarde eles vão esperar para ver como é que é a reação, como é que o corpo reage, se ele vai mostrar algum desconforto. Então, assim, agora cada passo ele é monitorado. Reavaliado. E é reavaliado, né? E assim, porque senão as pessoas pensam, pode estar correndo ali, pô, 10 minutos ele pode jogar. Não. Pois é. Não, ele foi pro campo, depois ele vai começar trabalhos físicos, depois trabalhos com bola, depois vai ser inserido no aquecimento. É um passo a passo gradativo, até porque a gente volta naquela situação. Não tem margem de erro, não é que a margem de erro é pequena, não tem margem de erro. Nesse momento, eles não podem errar. Então, se tem 99% se for certeza é 100%, mas se tem 99%, esse 1% tem que ser levado muito em consideração, porque a gente sabe que o Brasil vai classificar. Então, assim, se precisar arriscar, não vale a pena, né? Vai e faz o trabalho bem gradativo, com bastante segurança, para que ele possa estar disponível na fase final. Concordo totalmente com você, né? A gente, em tese, tem um adversário mais fraco, né? Que é o Haiti. Não estou dizendo que não vai dar trabalho, que a seleção não tem que ter. Mas né? Nesse planejamento, o Brasil começa com o adversário mais forte contra o Marrocos. Agora tem o adversário mais fraco e depois finaliza contra a Escócia. Então é importante dizer, dentro de todo, né, nesse embalo dessa primeira participação do Caê Mota e da Karine Alves aqui, é que é um passo a passo. Mas não quer dizer que não seja uma evolução. É claro que é. Ele está trabalhando com bola. Se a gente precisar arriscar a saúde, as condições físicas de um jogador para classificar num grupo que é com Haiti, com Escócia, com Marrocos classificando... melhor guardar para o mata-mata. Eu acho que não faz sentido nenhum, né? Também acho que não. Exatamente. Numa situação normal de pressão e temperatura, tipo um Brasileirão da vida, a gente sabe que esse momento de transição, que é acho que esse é um marco numa recuperação de uma lesão, ela ainda falta muita coisa, né, para o jogador, né, ser reintegrado e ter uma maior tranquilidade. É claro, numa competição de tiro curto, você tenta acelerar processos, mas nesse caso...
esse jogo do Haiti... Nem precisa. Achômetro total, né? Os caras estão lá cobrindo, achômetro total. Nesse jogo do Haiti, ele pode até fardar, mas eu acho que é desnecessário, porque quando tu bota o fardamento, quando tu bota o uniforme, chuteira, caneleira... Olha aí, mais imagens. Agora a gente tem imagem mesmo, não fotografia. Ó, tá correndo de tênis, né, Praz? E tá correndo bem, é isso. E aí eu acho que o ideal, no cenário ideal, seria ele poder realmente jogar alguns minutos contra a Escócia. Mas assim, como eu falei, sem arriscar nada, dentro de um planejamento ideal. As imagens são da CBF, tá? Divulgadas agora há pouco. Lembrando que o treinamento da seleção hoje foi totalmente fechado para a imprensa, que os jogadores tiveram um momento com as famílias. Aliás, eles estão recebendo as famílias nesse momento, que puderam assistir os trabalhos. E também tá rolando um almoço ali na concentração. E aí essa imagem importante, então, divulgada pela Confederação. Pequenininha, né? Só para a gente ter uma ideia de como foi essa atividade do Neymar no campo hoje. E a gente falou sobre esse trabalho da seleção brasileira que foi fechado para a imprensa, sobre a proximidade com as famílias, né? O Neymar, inclusive, que ontem tivemos a notícia que ele vai ser pai novamente, né? Vai ser pai de menina, agora ele já é penta, porque vem aí o 5º filho do Neymar, mas são 4 meninas, né? Tetra de menina. Já que ele gostou de ser tetra e penta, que venha o Hexa e o Neymar possa ajudar também. Eu sei que o papo é de segurar a ansiedade, que o processo de transição, depois tem todo esse desenvolvimento físico, até que ele possa voltar a fazer os trabalhos com bola, mas pro torcedor brasileiro que pode se dar ao luxo de ser ansioso, Fernando Praz, você já consegue imaginar quando ele estiver apto a treinar com bola, participar dos trabalhos? O Carlo Ancelotti falou, né, que entende que o Neymar vai jogar como um atacante centralizado. Quando isso acontecer, você acha que nos primeiros trabalhos ali com o Ancelotti com bola, ele entraria no lugar de quem logo de cara? Não, eu acho que não tem outra posição pro Neymar a não ser essa de jogar centralizado. Mas eu não consigo ver o Neymar titular. Não pela qualidade dele, óbvio. Mas pelo momento. Por tudo que aconteceu na dinâmica até chegar essa Copa do Mundo. É muito difícil. Tu não tem como tirar nenhum jogador hoje para colocar o Neymar pela condição física. Porque a gente tá vendo essa Copa, uma das coisas que tem mais chamado a atenção é a intensidade dos jogos. A intensidade dos jogos é muito grande, o calor é grande. Então, assim, é humanamente impossível um cara que ficou 29 dias sem treinar, ele conseguir num curto espaço de tempo ter condições de jogar 90 minutos ou 45, e se for para jogar 45, melhor que seja os segundos 45 minutos, né? Que o time já tá, o time adversário já tá mais cansado. Mas ele vai jogar nessa faixa central, ou de repente entrando no lugar do Rafinha. Aí a gente não sabe se Matheus Cunha. Daqui a pouco ele pode fazer essa função de um falso 9 ali, até para não ter tantos compromissos defensivos por conta de estar voltando, por conta do momento do Neymar. Talvez seja uma possibilidade. Aí ele não tem tanta necessidade de obrigações de ajudar na defesa, ali no setor de recomposição, mas ele consegue ficar mais perto da área, criando e, quem sabe, fazendo gol. Quanto mais perto do gol o sistema tático conseguir deixar o Neymar, porque o sistema tático, na verdade, é isso. É uma estratégia que tu arma de acordo com as características dos teus jogadores, com as características do time adversário, para que tu possa deixar todos os teus jogadores, e não falando só de Neymar, Marquinhos, Gabriel Magalhães, os laterais, as características, deixar eles numa zona mais confortável possível, onde as situações, as situações do jogo levem eles a ter vantagem sobre os adversários num determinado setor. Por exemplo, tu tem um zagueiro muito lento. Se tu deixar ele marcando numa zona muito alta, ele vai ter dificuldade. Então tu baixa a linha. Se tu tem um atacante que tem 1 para 1, tu tem que criar mecanismos para que o teu time consiga acessar ele quando ele estiver numa zona que ele não tem uma dobra de marcação. Então essa é a parte tática. E falando exclusivamente do Neymar, é isso. É fazer com que o Neymar consiga estar o maior tempo possível perto da área. É isso, é um passo a passo. A gente vai continuar falando do Neymar. Aliás, vou aproveitar, vou voltar para os Estados Unidos com Mari Fontes e Alexandre Losetti, e já vou começar com esse assunto com os nossos amigos aqui. Bem-vindos mais uma vez ao Partiu Copa. Cadê Mari Fontes e seu banquinho que a acompanha nessa cobertura? É um grande truque, né? Porque o Losetti é muito alto. Esse truque? E aí ou ela sobe num banquinho ou ela sobe numa calçada pra ficar um pouquinho mais perto, equilibrar ali. Tá certo.
Amigos, bom dia para vocês, bem-vindos. Nós estamos aqui há 7 dias. Vocês vão continuar importunando a altura da Mariana Fontes. Não. Gente, parece que ela é o Neymar. Quem sou eu para importunar a altura? Olha o meu tamanho. Fontes, É que, na verdade, a gente queria mostrar aonde ela está subindo que a para ficar um grandeza pouco de mais Mariana altinha. não vem da altura. É verdade, Isso é tem toda a verdade. razão. Amigos, vamos falar de seleção brasileira Daqui a então? pouco a gente revela. Na hora certa a gente revela esse segredo. Meia-noite. Vamos falar de seleção brasileira então. Notícia de agora há Ju, pouco. um beijo pra você, minha amiga. Bom dia. Um beijo, amiga, um beijo. Eu sempre mando A gente tava mensagem ouvindo, bom a gente dia tava pra ouvindo. Mari. Bom dia você, bom dia todo mundo. Então, vamos falar de Neymar. É uma porque das a gente primeiras que eu recebo no dia, viu, amiga? Bom dia. É mesmo? por aqui Vou também. mandar todo dia mesmo, então, amiga. Ó, Vamos. até o final, Vamos falar tá? do Neymar. Vamos falar do Neymar, então. A gente acabou de mostrar as imagens, que são Eu amo, poucas, pode mandar sempre. mas são bem importantes. Uma imagem do Neymar correndo no gramado, mas ainda sem bola. Eu sei que o torcedor, que não está acostumado com esse momento, até a gente tá falando com um prazo, assim, fala, já vai jogar, já vai jogar. Mas é a famosa transição do departamento médico, aí ele começa a ser entregue à comissão. Mas ainda a gente tem que segurar a emoção dos torcedores, né? É um passo importante, mas ainda falta muito para contar com o Neymar. Pois é, uma notícia boa, né? Porque a gente fala de uma evolução nesse processo de recuperação, mas eu acho muito otimismo pular dessa fase para uma segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Eu acho, pode ser que ele nos surpreenda aí nessa velocidade de recuperação, mas é um primeiro, nas condições normais de temperatura e pressão, se estivéssemos falando de um campeonato brasileiro, a gente estaria falando apenas de um primeiro passo no processo de recuperação e transição para campo. Só para contextualizar, a gente está aqui de novo na frente do estádio de Dallas. No domingo a gente viu um Holanda e Japão e o Praz falava da intensidade, né? Como tem sido marca dessa edição de Copa do Mundo, e é verdade, e como isso exige, né, Losete, especialmente nos jogos do calor, do físico, da preparação dos jogadores. Quero dizer a vocês que deste mal não sofre quem joga aqui. Aliás, quem joga, quem trabalha, quem assiste. Depois do jornalista de ar-condicionado, Jojo, vem aí a torcedora de ar-condicionado. Sou eu. Ai, que delícia. Gente, que maravilha ver aquilo ali no ar-condicionado. Sair sem suar. Engraçado que teve a pausa para hidratação e não tinha a menor necessidade, né? Porque assim, exceto pelo desgaste natural da exigência física, calor zero, gente. Que delícia aquilo ali dentro. Maravilhoso, Losé. Tô encantada até agora. Eu amei ver o jogo lá. Tudo bem, Mari? Tudo Bom dia. ótimo. Um beijo pra vocês no estúdio. Eu ia reclamar que esse bom dia diário do Partiu Copa tá chegando só pra Mari. Aí eu pensei no fuso horário, falei, não deixa só a Mari recebendo mesmo, senão alguém ainda vai me acordar num momento desse. Tá bom, Jana? Pode continuar mandando pra Mari, que ela encaminha pra mim, eu vou saber que vai chegar em mim a mensagem. Foi uma delícia assistir o jogo ali, de fato a temperatura muito melhor, isso facilitou que Holanda e Japão fizessem um jogo intenso, imagino que vai facilitar amanhã pra Inglaterra e Croácia e pros demais 7 jogos que terão aqui em Dallas, é a sede que mais terá jogos da Copa do Mundo. Sobre o Neymar, que bom, né? Pra isso que ele veio. Claro, notícia Né? boa. Claro que qualquer evolução na Pra recuperação... muito mais do que isso, a gente obviamente torce pela recuperação de qualquer jogador que está lesionado, mas os processos recentes de recuperação do Neymar, especificamente pela sequência de lesões que ele teve, que foram castigando o corpo, a musculatura, esses processos são muito lentos, né? Quando ele machuca, ele demora para voltar a campo. Quando ele volta a campo, ele demora para voltar ao treino sem limitações. Quando ele volta ao treino, demora para voltar a jogar, e quando volta a jogar, demora para encontrar o ritmo ideal. Essa demora toda, acabou a Copa do Mundo, recomeçou o Campeonato Brasileiro, né? Então, por enquanto, ainda é uma convocação que, na minha visão, não se justifica do ponto de vista da condição clínica do jogador. E da coerência, né? Não, isso aí é uma outra, né? Uma outra questão, e aí a gente vai voltar àquele tema de pré-Copa, uns levariam, físico, outros não, é uma disputa de exército, né? Não me interessa isso, porque eu acho que ele pode colaborar com a seleção brasileira, mas a condição clínica dele ainda é muito precoce para a gente prever qualquer possibilidade dele ajudar a seleção. É isso, a gente vai seguir acompanhando, mas tô com o Losete, tô com o Praz, acho que a gente ainda fala de um primeiro passo, né, nesta cartilha de recuperação. Vamos tentar entender melhor o que está acontecendo com o menino Ney? Vou pro meu púlpito aqui trazer Alex Escobar, que está com a gente. Direção, é o Alex, né? Alex Escobar no telão para trazer essa informação sobre a novidade do Neymar. A gente acabou de mostrar as imagens do Neymar correndo de tênis, uma imagem que foi gerada
divulgada pela Confederação Brasileira, porque o treino foi fechado, é um trechinho e dá pra ver que ele tá correndo de tênis, sem chuteiras. Meu amigo, muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Partiu Copa. Acho que é importante dizer, porque acho que essa imagem vai gerar uma grande expectativa na torcida, mas a transição do departamento médico para o gramado é a primeira parte da evolução que tem alguns passos, ou seja, o importante aqui é que o Neymar saiu da fisioterapia e agora passa a fazer pequenas atividades no gramado. Disse tudo, Joana, é isso aí mesmo. Vamos lá. Lesão na panturrilha, chata, difícil de curar, incomoda pra caramba, o cara tem dor, não pode quase que pôr o pé no chão direito. Depois, com a fisioterapia, com o tratamento, a coisa vai melhorando, ele já consegue fazer uma fisioterapia um pouco mais pesada, exercícios cada vez mais que exigem na academia. E agora ele foi para a parte do campo, e foi inclusive de tênis, né? A imagem a gente pode ver isso muito claramente, ele nem calçou chuteira ainda. E vamos imaginar o seguinte, o Neymar está praticamente um mês sem jogar bola, sem treinar, sem jogar, sem bater bola. É muito tempo. Então agora vem a parte de preparação física, deixar o cara pronto para voltar a jogar, para ter condição física de aguentar um jogo. Mesmo que não inteiro, né? E aí eu volto a dizer uma coisa que eu tenho dito aqui e que a gente sabe que a Comissão Médica do Brasil está tratando dessa forma. O Neymar tem que estar muito bem. A volta dele para jogar mesmo, para ir para o campo jogar bola, para ir representar o Brasil na Copa do Mundo, tem que ser meticulosamente decidida, porque se ele for para o campo e sentir uma fisgada de novo, aí esquece. Não tem mais tempo de recuperar, a gente não vai ter o Neymar mais na Copa do Mundo. Então, é uma preparação que garanta que ao voltar para o gramado, ao voltar a jogar, o Neymar vai jogar a Copa inteira, evoluindo, jogando menos minutos, depois um pouco mais, mas que ele não tenha de novo, não sinta a lesão. Então é um negócio realmente que tem que ser decidido com muito critério, muita certeza, para não haver esse percalço, né? Que ele volte e fique. Exatamente, assim, só para tentar explicar, né, ninguém aqui é médico, mas a gente está acostumado, né, Escobar, Praz, Kelly, Paulucci, todo mundo que nos acompanha, a gente está acostumado a falar sobre esse termo transição. Ele é muito comum no futebol, mas a transição tem essas fases. Então o Neymar está naquela primeira fase de passar a fazer atividades, ou seja, saiu da fisioterapia, foi liberado para fazer pequenas atividades no campo de tênis. Aí vem a segunda fase, que é você trabalhar com bola. Aí vem a terceira fase, que é você efetivamente fazer uma reintegração com o elenco, começar a treinar. O Praz nunca teve lesão muscular, viu, Alex Escobar? Acabei de descobrir isso, ele só quebrou ombro, quebrou dedo, mas lesão muscular ele nunca teve. Mas você já acompanhou muito esse momento de transição, né, Praz? O que você pode trazer aí do que você viveu acompanhando seus companheiros nesse momento exato de sair do departamento médico? Não, e até nessas mesmas lesões que eu tive de joelho, de cotovelo, isso também tem transição. É diferente de uma lesão muscular. Ô, Joana, o futebol mudou muito de uns anos pra cá, fora de campo, tá? Dentro de campo também. A questão da parte médica, que é o que nós estamos falando, né? Tu tinha o departamento médico, que é o médico que cuida, tu tinha a fisioterapia, que era o tratamento da lesão que o médico diagnosticou, tu tem o departamento físico, que fazia a recuperação física depois que o cara estava pronto da fisioterapia, e tu tem a parte técnica, que é a comissão técnica. Então tu tinha esses vários setores. Hoje tu tem um núcleo de saúde e performance, cada clube tem uma nomenclatura. E aí é uma integração, porque antes tu era analisado pelo médico, diagnosticou lesão na panturrilha. Tá, agora tu fica com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ficava contigo até tu tá curado. Quando tu tava curado, zerado, tu ia pra física. Aí quando tu tava bem fisicamente, tu ia pra parte técnica, que é a bola. Hoje eles interagem. Esses 4 setores trabalham desde o início em conjunto. Você falou muito do Neymar fazer muita musculação para não perder, né? Eles trabalham em conjunto. O Neymar foi diagnosticado, estava tratando na fisioterapia, mas o departamento físico e o técnico já estavam dialogando e traçando trabalhos. E de acordo com o que ele vai evoluindo, vai entrando mais da parte física, depois vai entrando mais da parte técnica. Então, assim, são trabalhos que se integram. Então, assim, ele já está fazendo a parte física,
mas com certeza ainda com a fisioterapia junto. E daqui a pouco ele vai começar a bola com a parte física e a fisioterapia junto. Aí quando ele atingir a liberação total, quando ele estiver totalmente curado, recondicionado, aí ele tá liberado só pra parte técnica, né? Praça, onde que tá essa liberação? Ela tá em qual período? A fisioterapia ele já passou, agora ele começa a fazer essa transição, ele já é entregue à comissão técnica, mas em que momento a comissão técnica, o Carlo Ancelotti e toda a comissão de auxiliares podem bancar uma estreia técnica do Neymar? Ou seja, ó, agora ele já tá na nossa mão, tá liberado totalmente. Qual que é o momento de toda essa transição que o Ancelotti pode dizer? Ah, beleza, ele pode não estar 100% tecnicamente, pode não estar com ritmo de jogo. Claro que nos treinos da seleção brasileira o Neymar também precisa ganhar essa minutagem de treinos. Quando que o Ancelotti vai poder bancar isso? Como tem um gráfico numa construção, né? Do alicerce, do revestimento, da parte elétrica, tu vai indo. Ali, quando a parte da fisioterapia, que agora tá junto com a parte física, a gente tá vendo ali, aquilo ali não é só a parte física. A fisioterapia tá junto com o preparador físico, traçando trabalho. Quando a fisioterapia diz, ó, a minha parte eu não tenho mais o que fazer, a não ser os preventivos, né? Em relação à lesão, tá 100%, ele vai aí a parte física. Aí entra mais uma questão da parte técnica com a parte física. Vai cada vez ela vai entrando mais no trabalho. Aí quando ele já atingiu níveis físicos suficientes para ele entrar em competição. Aí ele é liberado para competição. Mas aí tu tem que gerir carga, mas quantos minutos ele pode jogar, o que ele vai fazer. E assim, é muito dia a dia, cara. É muito dia a dia. Isso aí, cada dia eles vão monitorando e vão evoluindo essa recuperação. Pensa na construção, então, quando passou o reboco na parede. Tipo por aí, que já dá para habitar ali, né? Quem sabe já é um lugar seguro para se estar. E eu acho que existe também um gerenciamento de informação por parte da CBF. Quando ela demora um pouco para soltar imagens do Neymar correndo ou na academia fazendo seu trabalho físico, também é para dar uma controlada no ânimo da torcida, no ânimo da imprensa que tá muito em cima e de olho no Neymar. E solta a imagem justo no dia do treino fechado, mas que coisa curiosa. Exatamente, não é? No dia do treino fechado que essa imagem sai pro mundo e vira notícia de que, ó, o Neymar já tá correndo no gramado. Então é isso, passada essa transição... Mas imagina, Kelly, se nesse treino aberto tem alguma coisinha, o Neymar bota a mão aqui, fala alguma coisa pro cara, assim... Exato, até pra ele poder correr com tranquilidade ali, esse treino é fechado. Mas às vezes não é nem sentir o problema, mas ó, eu tô assim, tô assado, como bota a mão na boca, ninguém vai saber, aí imagina a confusão que dá. Não, e é uma imagem de poucos segundos. É uma imagem, não é que a gente recebeu essa variedade de imagens, é um corte muito pequenininho da participação do Neymar correndo de tênis no gramado. Não dá pra prever nada, Joana. Nada. Não, mas o que vai gerar de debate em cima dessa imagem... A gente acabou de falar de expectativa, a gente já tá discutindo, exatamente, né? Ele tá recém-trotando. Quando que ele entra? Qual jogo ele vai ser, quem sabe, titular? O Pra já disse que acha que é difícil que ele seja titular, mas ele vai ter uma minutagem, de repente, se não contra o Haiti, contra a Escócia? O debate agora vai girar em torno disso, sem dúvida. Bom, aí é pura especulação, não tem jeito, né? A gente pode dizer aqui o que a gente acha. Eu sempre achei muito difícil, por ser uma lesão de grau 2, mas cada um é cada um, né? Vamos falando, ainda tentando entender os trabalhos do Ancelotti, já que a gente vai ter mais dificuldade, Escobar, essa semana. A gente vai precisar mais de apuração, porque já tivemos um treino fechado para tentar entender que tipo de testes, né, que o Carleto vai fazer. Muitas dúvidas, dúvida na lateral, não sei se dúvida na lateral direita, provavelmente ele vai fazer uma mudança na lateral direita. Mas a gente preparou uma arte, né, meu amigo, para mostrar os favoritos, né, do Ancelotti nessas 13 partidas. Vamos? Bora? Já sabe quais são os favoritos? Bora. Vamos mostrar então a arte? Bota aí pra gente ver. Vou colocar então a arte dos favoritos que a gente foi pesquisar para saber quem são os jogadores que atuaram mais com o Ancelotti. Acho que a gente tem um pouco de ideia já, né? Por exemplo, Casemiro, são 13 jogos na seleção brasileira. O Casemiro não jogou um, tá? O jogo contra a Bolívia ele não jogou, ele estava suspenso. Senão, eu acredito que ele estaria no 13, o Casemiro. Bruno Guimarães tem 11 como titular também. Bruno Guimarães, para mim, é a mesma situação. Ele não está nos 13 jogos porque ele esteve machucado. Vini Júnior, mesma situação. Tem 11 jogos e os 11 como titular.
Matheus Cunha, aí o Matheus já é uma situação diferente. Nem todo jogo ele foi titular. 11 jogos, 7 como titular. E o Luiz Henrique aparece na 5ª colocação com 10 jogos e 4 como titular. Quando a gente faz esse levantamento, Escobar, a gente fica até surpreso quando aparece o Luiz Henrique como o 5º, mas é para você ver como os jogadores de defesa tiveram problemas físicos ao longo dessa jornada aí de um ano do Ancelotti no comando, e as laterais eu nem... Aí é uma questão que foram mais de 20 convocados e testados, né? Sobre lateral, uma coisa que eu não acredito é que o Ibanhas vai jogar de novo. Porque vai ser uma exposição tremenda. Assim, o Ibanhas foi muito mal na lateral direito. O Ibanhas é ótimo zagueiro. Inclusive, quando jogou agora, se não me engano, contra o Egito, foi bem, jogando na posição dele de zagueiro. Muito seguro, muito bem. Mas foi muito mal na lateral direita. Eu acredito que vai jogar o Danilo. Essa aí não tem muita dúvida não, a não ser que ele resolva colocar o Fabinho na lateral, o Ederson, não sei. Mas aí seria também um desprestígio para o Danilo danado, né? Justamente o Danilo, que é o cara que foi o primeiro convocado do Ancelotti. Acho que esse vai jogar. Aí do meio para frente é muito difícil imaginar o que vai se passar na cabeça dele. Talvez o fato da gente pegar o Haiti e precisar não só ganhar, como ganhar bem, para chegar no último jogo com a condição de ser o primeiro colocado, pode ser que ele jogue com um time mais ofensivo. Aí eu vou dizer o que eu queria. Eu quero muito que ele coloque o Luiz Henrique na ponta direita. Se não o Luiz Henrique, o Ryan, um jogador aberto, que goste de jogar aberto pela ponta direita, para que a gente tenha lado direito, coisa que não teve nesse último jogo e que a gente conversou aqui antes do jogo, que era bem previsível que isso fosse acontecer. Tem um clamor pelo Endrick. A gente viu ali que o Matheus Cunha jogou muito com o Ancelotti, então eu acho que esse clamor ainda não deve ser atendido. Se ele for mudar o centroavante, deve ser o Matheus Cunha ali, no lugar do Igor. Então eu acho que saber mesmo, só 1 hora faltando lá para o jogo contra o Haiti, mas eu imagino que mudanças vão acontecer, e aqui eu posso, de repente, aqui cravar a mudança na lateral direita. Pois é, Escobar, e aí a gente está vendo essas notícias que estão saindo aí, já pensando em trocas do Ancelotti, recuperação do Neymar e tudo mais. Teve mais uma informação que bombou hoje, a gente está acompanhando a apuração também dos nossos colegas do GE. Globo, em relação ao Rafinha, porque o Al Hilal, o clube saudita, está querendo contar com um atacante já muito em breve, só que por enquanto o Rafinha deu uma despistada, tá focado na Copa, é isso? Pois é, o Rafinha não quis nem falar sobre isso, né? Agora disse que é um assunto para depois e tal, mas é tentador, né? Quando esses caras vêm com proposta, a gente está falando aí de caminhões de dinheiro. Os caras têm dinheiro, mas é muito dinheiro. São ofertas assim para sustentar 4 gerações do jogador, né? É um negócio que mexe com a cabeça de qualquer um. E assim, o campeonato saudita, claro que não está no nível da Liga Espanhola, das principais ligas europeias, mas, cara, Cristiano Ronaldo suou para ganhar um campeonato lá, foi ganhar agora, com o Al Nassr. Não é todo mundo que chega lá e se cria, é um campeonato que vai crescendo e tudo, que de repente isso pode seduzir o Rafinha. Mas aqui não está na hora de falar sobre isso, não está. Realmente não está, é foco na seleção brasileira, mas eu acho que essas propostas tentadoras, o Barcelona também anda querendo fazer investimentos, até uma pequena reformulação lá no time e tal, de repente pode aproveitar a saída do Rafinha para fazer esse investimento, rejuvenescer o time, enfim, isso pode acontecer. Não queria estar no lugar do Rafinha não, preferia nem dizer assim, não quero saber. Não quer não, mas olha lá, não quero saber. Mas mesmo que você não queria estar na... isso. Eu adoraria uma proposta como essa. Olha, Não, durante a Copa eu não queria, me fala depois. Fala depois. Ô, Al Hilal, se quiser me ligar aqui, eu sou muito fiel ao Partiu Copa, mas 1 bilhãozinho não recusava não, viu? Eu acho que é importante explicar os números, né, Escobar? A gente está falando de R$1 bilhão por 4 temporadas. Um salário aí por mês de mais de 20 milhões de reais. Qual a situação do Rafinha? Rafinha tem 29 anos, tem contrato com o Barcelona até 2028 e essa proposta foi feita pelo Al Hilal, que a gente sabe que o ano passado, aliás já faz mais de um ano, uma outra equipe saudita, né, o Al Ahly, foi atrás do Vini Júnior
e ofereceu ainda mais. Pro Vini Júnior eram 6 bilhões. Eu não consigo nem fazer a conta, sinceramente. E aí eu me lembro que quando isso virou notícia no mundo, do Vini Júnior deixar o Real Madrid, tão jovem, né, para ir para uma liga que tem muito dinheiro, mas é menos prestigiada, eu falava muito com os empresários dele e ele falava exatamente o que o Escobar falou. Era dinheiro suficiente para você carregar gerações da sua família. Mas tinha um ponto, ele querer ser o melhor do mundo. E ele sabe que no mercado da Arábia Saudita, dificilmente ele conseguiria chegar a esse título de melhor do mundo, não iria concorrer. Talvez pro Rafinha seja um pouco diferente, até porque o Rafinha é mais velho, né? Então, tem essa questão da idade, realmente, porque você recusa uma oferta dessa, o contrato dele acaba daqui a 2 anos, já vai ter 31, de repente não vai ter mais ninguém querendo dar essa grana toda por ele. Você vê, né, o pessoal fala, passa o cavalo selado e você não monta, né? Não que o Rafinha esteja precisando de dinheiro, hein, gente? Rafinha deve ganhar um excelente salário no Barcelona, que ele faz por merecer, inclusive. Mas não tá precisando de dinheiro. Mas é que realmente são propostas assim que o cara pensa, meu Deus do céu, meu tataraneto não vai precisar trabalhar, pô. Então é um negócio difícil realmente de deixar passar. E sem contar que é um time que lá, na Ásia, no Campeonato Saudita, um time enorme, né? Hilal entra para disputar título em todos os campeonatos que joga por lá, condição de jogar mundial. Então pode ser que isso também seduza o Rafinha. Não é que vai jogar numa baba. Vai jogar num campeonato que vai exigir que ele jogue lá, vai ser cobrado por título e tudo mais. Ou seja, vai ter uma certa competitividade e outra, né? Eu não vejo o Rafinha concorrendo a melhor do mundo nos próximos anos. Esse objetivo aí já está tranquilo para negar aí, para não precisar negar a ida ao Hilal. Então, assim, realmente é um negócio difícil pra caramba de não aceitar. Mas só que agora não é o momento. Agora é Copa do Mundo. Agora é seleção brasileira, tratar de melhorar o rendimento da seleção ali. Daqui a pouco acaba a Copa do Mundo, passa rápido, aí senta na mesa com os homens lá. Joga o dinheiro na mesa aí, rapaziada. Beleza, vamos nessa. Aí eu acho que é o momento. Até porque quem cuida da carreira do Rafinha hoje é a própria família, né? O pai, a esposa. Então, eles que trabalham aí com a gestão da carreira do Rafinha. Então, deixa o Rafinha jogando e eles cuidam do resto.